Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Somos Mais Que Um, o nosso bate-papo sobre carreira, sobre trilha, sobre caminhos. Bom, antes de chamar aqui o nosso convidado de hoje, eu queria lembrar que no dia 29, já está até convidado, viu, Vinícius? Depois eu vou te convidar oficialmente, mas dia 29 de novembro, nós vamos chegar no episódio 100, Vinícius é o episódio 89, que para mim é uma grande vitória, porque a gente começou em janeiro desse ano, já estamos chegando no 100º episódio e para isso nós vamos comemorar esse episódio fazendo um evento ao vivo, presencial, no auditório da Faculdade Metropolitana, no sábado, dia 29 do 11, no novo auditório, na nova sede da Metropolitana, que ficou linda. E lá nós vamos ter, além de a presença de muitos dos nossos convidados que podem vir nessa data, nós vamos ter também uma mesa redonda que vai discutir propósito, futuro do trabalho, com algumas pessoas que vão participar dessa mesa, e também teremos uma premiação de alguns episódios que nós vamos premiar. Então, você já está convidado, convidar todos vocês, e hoje eu vou falar com o Vinícius Bergamo, que é secretário de Administração e Recursos Humanos da cidade de Batatais, que, como eu estava te explicando, né, Vinícius, eu tenho tentado trazer pessoas também da administração pública, porque é uma carreira tão válida e importante e o sonho de muitas pessoas, né? Sonho de muitas pessoas. Então, bom dia, seja bem-vindo. Eu vou pedir para você já contar a sua história e aí você fala um pouco sobre essa coisa da administração. Cachito, primeiro, um bom dia a todos, né? Agradeço a oportunidade de estar aqui falando mais, sobre administração pública, sobre carreira de administração pública. É um prazer muito grande. Parabenizo aí por essa ideia, né? Acredito que a administração pública, as carreiras, quem está à frente, normalmente fica muito nos bastidores, né? Fica um pouco escondido, às vezes, pela questão política, né? E não apresenta a parte técnica ali. Porque é uma carreira, né? Às vezes, um sonho de muitas pessoas que não conseguem ali, por algumas questões, não sabem por onde começar. Não é comum, né? É bem, assim, fora do usual. Mas é uma carreira muito interessante. A gente tem muita dificuldade. São pouquíssimos profissionais capacitados para assumirem cargos de gestão pública, né? Existe uma dificuldade muito grande, tanto de cidades pequenas quanto de cidades grandes. É lógico que nós temos a questão política que acaba por intervir muitas das vezes, mas, entretanto, cada vez mais, tenho certeza disso, isso eu posso falar com certeza, a questão técnica sobrepõe a questão política. Deixa eu te fazer um questionamento até meio polêmico, né? Claro. A gente acompanha muito os concursos públicos e conversando aqui com pessoas de RH, de recrutamento e seleção, o concurso público ele é um tipo de teste que é um teste de conhecimento. Em geral, de conhecimento geral, tem ali um pouco de conhecimento técnico também da área, mas a grande parte deles são conhecimentos gerais. E eu acho que acaba acontecendo isso que você acabou de falar, né? Às vezes o profissional que está lá, ele não tem tem poucos daqueles profissionais que realmente têm um conhecimento técnico sobre o que é a gestão pública. Eu vi que você, depois você vai falar da sua história aqui, mas além da sua formação em direito, você tem uma formação também em gestão pública, que é algo raro hoje, né? Ainda é algo raro esse conhecimento sobre a gestão pública. Muito raro. Eu posso falar por experiência de estar na gestão e também pela própria formação. Te dar exemplo, pela minha formação em gestão de cidades. Tem gestão de cidades aqui, MBA pela Faculdade USP, aqui de Ribeirão Preto, né? Nós fomos, a minha turma, a primeira turma presencial. E nós tivemos dificuldade enorme para iniciar o curso, pois não tinha quórum, não tinha pessoas interessadas. Porque a pessoa, quando está na gestão pública, ela não tem tanto incentivo nesse sentido. Quem quer entrar também não tem tanto o caminho ou interesse. Então, o exemplo disso é a própria turma nossa ali. Foram uma turma de 28 que encerramos o curso, de 28, maioria gestores públicos. Tinha uma pessoa apenas que não era gestor pública, mas tinha interesse e estava pensando em se candidatar a um cargo público. Sim. Que é muito mais louvável, né? A pessoa se formar antes para depois buscar um cargo eletivo, um cargo público. Que tem esse elemento, né? Que às vezes a gente sabe, e aí depois eu vou pedir para você explicar um pouco essa estrutura, né? Porque você tem muito mais conhecimento sobre isso. Mas a administração pública ela acaba tendo dois tipos de profissionais, né? Você tem
aquele que fez o concurso público, que é concursado, que está ali como profissão, e tem aqueles cargos que são comissionados, né, aqueles cargos que são indicados, e aí tem muito mais um viés político do que um viés de gestão, efetivamente. Exatamente, a gente passa muito por isso em todas as prefeituras, assim, né? Todas as gestões públicas também, autarquias ou empresas públicas, né? Existe muito, e é o que aparece, para ser sincero, sabe? Porque eu acho que, assim, a questão política é necessária, eu acho que a gente precisa entender justamente para depois exercer o direito de voto, né? Mas eu acredito que hoje em dia, principalmente, essa questão da questão técnica dentro da gestão pública está crescendo muito. A questão política é necessária, eu acho que não podemos fugir disso. Devemos ter mais atenção e voltar com mais consciência. Sim. Eu acho que é um caminho que a gente não dá para mudar. Agora, gestores públicos, cada vez mais é necessária uma formação, é necessário a pessoa ter o conhecimento. E isso ela não pode entrar e aprender. Sim. Ela tem que fazer uma formação, buscar cursos. Existe cursos disponíveis, são como eu disse, o interesse infelizmente é pouco, mas as pessoas precisam buscar esse conhecimento. Pois quem move a máquina pública hoje, além do servidor público mesmo, são essas pessoas técnicas, que muitas vezes não aparecem. Muitas vezes o secretário aparece, mas tem um coordenador, tem um diretor, que são, por cargos, às vezes, muitas das vezes, comissionados externos da administração pública, que movem a secretaria. Normalmente o pessoal coloca essa pessoa abaixo ali do secretário, uma pessoa técnica em contabilidade, uma pessoa técnica em direito, principalmente, que a administração absorve muito. E essas pessoas que às vezes não aparecem, tocam ali a máquina pública, fazem o trabalho burocrático, fazem o trabalho técnico, junto com os servidores municipais, que são o motor principal. Então, assim, nós temos essa mescla da questão política, só que eu acho que cada vez mais só o secretário, o restante é pessoas técnicas precisando. E isso é importante, né? Eu sempre, quando eu tomei a decisão de começar a convidar pessoas também da administração pública, foi também para desmistificar uma coisa que a gente ouve muito da população, das pessoas em geral, é aquela história, gestão pública só não quer trabalhar, é tudo uma burocracia, é tudo muito difícil, mas a gente percebe assim, que existe uma preocupação nos últimos anos de profissionalizar isso, ou seja, de trazer pessoas realmente com capacidade. Porque gerenciar uma cidade não é fácil, né? Eu fico imaginando você que está ali, responsável por toda a administração, pela área de recursos humanos, que é extremamente complexa nas empresas privadas, nas públicas mais ainda, e compras, licitação, é muito complexo você gerenciar uma cidade. Né? Castilho, eu acho que é muito complexo, é bem como você disse, gerenciar áreas sensíveis como recursos humanos, aqui eu já falo até saúde, questão financeira, questão jurídica ali, é muito difícil. E aí eu até posso usar como reflexo a cidade de Batatais, né? Pra se ter ideia, falando um pouquinho até da minha trajetória. A gente foi entrando nos negócios públicos e não falando da sua trajetória. O bom é isso que a gente vai fluindo, mas aí acaba refletindo e usando até como reflexo, não só a minha, como os gestores que acompanham a gestão do prefeito atual, o prefeito que está em reeleição, Juninho Gaspar, e o vice, né, o nosso doutor Ricardinho, médico. Quando o prefeito iniciou a gestão ali, venceu as eleições, ele não tinha uma equipe totalmente formada. Ele tinha seus apoiadores, tinha as pessoas técnicas ali que acompanharam ele, só que muito pouco, porque a questão política, ganhar uma eleição é também diferente de gestar uma cidade, eu acredito. E logo quando, já no finalzinho da eleição, do pleito, quando o prefeito venceu as eleições, a eleição difícil, né, ele começou a buscar as pessoas. Dentre elas, o que ele buscava mais, principalmente, são pessoas técnicas, pessoas que sabem lidar com a administração pública e que não fariam feio, né? Não fariam questões meramente políticas, meramente para resolver, mesmo porque nós estávamos no meio de uma pandemia. Né? Você foi eleito no meio da pandemia. No meio de uma pandemia. Tanto que, no momento, a equipe principal, e que hoje permanece dentro do governo, já vamos para os 5º anos juntos, temos eu, que tinha formação como advogado, já atuava como advogado, tem uma pós em digital, compliance, e tinha também bastante conhecimento ali na área externa, bastante não, mas conhecimento sobre licitações, compras, do outro lado. E, então ele já
quando deslocou, me fez o convite, me colocou como na Secretaria de Administração, Faculdade de Contas, Licitações e o próprio RH. Uma vez que a minha formação de Direito conseguiria, de certa forma, dar uma blindagem ali, fazer uma auditoria para que o pessoal não cometesse muitos erros. Que hoje é o grande gasto das prefeituras, está na Folha, né? Em todos os níveis da gestão pública. Né? É um dos maiores desafios hoje do gestor público, principalmente gestores de pequenas cidades, principalmente gestores que não têm, talvez, uma economia tão forte e fixa. Às vezes tem alguma empresa muito grande que faz um valor, mas mesmo assim, Batatais mesmo tem algumas empresas muito grandes, mas mesmo assim nós temos uma dificuldade enorme em relação à gestão de recursos orçamentários, em relação à folha, em relação a pagamento. Mas voltando um pouco à parte técnica, além, como exemplo, não é só meu, tem um exemplo também da doutora Bruna Tonetti. A Bruna entrou, eu entrei com 27 anos de gestão. A Bruna entrou com 26 anos como secretária de saúde no meio de uma pandemia. E por que ela foi escolhida? A Bruna era enfermeira de carreira, tinha conhecimento enorme sobre a Santa Casa. A Bruna já era mestre em enfermagem e tinha já um viés acadêmico fantástico. E foi assim, uma surpresa. Quando nós conhecemos a doutora Bruna, ela começando a entender ali o conhecimento que ela tinha e tomar a frente de uma fase 26 anos de uma pandemia é uma coisa, uma bomba, né? Uma bucha. A pandemia foi um desafio para todos. Foi um desafio. E está até hoje. Hoje, um dos pilares da administração acaba sendo, assim como o professor Vitor, professor de carreira, inclusive, lá da prefeitura, concursado, também permanece. Então, a equipe toda ali, nossa, são pessoas que tomaram frente das secretarias, não foram com viés políticos, né? Foi com viés técnico. Sim. A administração, a saúde e a educação, que são pilares. Sim. Além também da chefia dessa secretaria do gabinete, com o Dr. Orion também. Pessoa fenomenal. Recomendo até trazê-lo. Com ele você pode falar de política a carros antigos ou qualquer coisa. Ele é uma pessoa fantástica. E ele coordena toda essa secretaria. O Orion também é advogado, formou em Coimbra, né? Logo depois veio aqui. Tem suas consultorias, gere algumas empresas também. É uma pessoa fantástica que gere esses outros secretários. Aí depois, com o tempo, né, outros secretários foram entrando, tomando frente, o Dr. Henrique também, a Vini, que era o secretário antigo e o atual secretário de Finanças, são todos pilares. Mas, assim, o que só para concluir nesse raciocínio, o que deu certo em Batatais, eu falo que é colocar pessoas sérias e técnicas à frente de lugares sensíveis. Educação, saúde e administração. Eu acho que os municípios, quando o Roger Montenegro veio aqui, a gente conversou sobre isso, né? Os municípios, principalmente aqueles de menor porte, eles têm um grande desafio em gerir tanto a coisa pública quanto fazer, né, a cidade crescer, que é encontrar uma identidade para a cidade, né? Assim, Batatais, o próprio Roger falou isso quando ele veio aqui. Ela está no meio de duas grandes cidades, mas ela tem que ter uma identidade própria, ela tem que ter as empresas que estão sediadas ali. A gente estava até conversando sobre o papel da inovação nesse sentido, nesse contexto, né? Porque a gente observa que muitos municípios acabam não tendo ali uma identidade econômica própria, né? E às vezes acaba vivendo de repasses, de alguma coisa, e encontrar este caminho é muito complexo, né, para a cidade média para pequena. Olha, é exatamente Batatais, dificuldade de Batatais. O Roger, ele entrou agora mais recente com a gente também, é uma pessoa fantástica. O Roger, e a importância do Roger é que ele tem conhecimento da gestão ali, ele já trabalhou em outras gestões, ele conhece a máquina pública, e também conhece e está indo atrás diariamente dos empresários, está ouvindo os empresários e tentando comentar. Inclusive, hoje vai acontecer um evento grande, né, na cidade de Batatais, que é uma oportunidade para várias pessoas que estão desempregadas de buscarem um emprego ou uma oportunidade. O Roger está gerindo hoje um evento aí que vai mais de 20 empresas da cidade para dar oportunidade para o pessoal se buscar um emprego. Porque senão a cidade vira uma cidade de dormitório, né? As pessoas saem de lá para poder... E o que a gente não quer em Batatais. Em Batatais eu acredito que assim tem um pouco esse viés. Beldossi tem muito mais, né? Beldossi está do lado aqui de Ribeirão Preto.
Mas eu acredito que o Batatais ainda tem muito potencial, tem muitas empresas que têm destaque. Nós temos um polo de inox lá enorme que a gente tem que explorar mais, a gente tem que crescer, tem que dar destaque, que Tem uma acaba questão da fazendo e educação vendendo. forte também, né? Claretiano é referência, né? Exatamente. Claretiano é uma das primeiras, talvez a primeira, não sei, a primeira como referência, né, em EAD no Brasil. Sim. É uma faculdade respeitada, tem ensino médio lá também, uma das melhores escolas também de ensino médio lá, cursos fantásticos, o pessoal da região vai fazer. O batatarense pensa muito assim, nossa, eu quero formar em Ribeirão Preto, eu quero formar em Franca, mas muitas pessoas de Ribeirão, Franca e da região vão para Batatais fazer a formação. Não, a Claretiano é muito diferencial. É muito referência. Cursos acho que era muito destaque antigamente na área de saúde, alguns cursos ali, não medicina, mas fisioterapia. Aí agora é direito um pouco mais recente também, já com destaque, professores muito bons. A administração sempre foi referência, os EAD. Então, a tese tem que fugir um pouco dessa questão, porque tem potencial. Sim. O pessoal, às vezes, não sabe ver esse potencial, mas a administração, o Roger, está tentando fazer isso, fazer esse ampliação e destaque ao comércio, à indústria em geral. Sim, porque isso é uma realidade, né? Assim, quando você vai a São Paulo, quando você vai a Campinas, essas grandes cidades, toda grande cidade, né? Ela acaba criando à sua volta uma série de cidades dormitórios, né? Sim. Então, quando você está ali em São Paulo, por exemplo, você tem grandes cidades ali em volta, como Jundiaí, Itapecericuba, Poá, que são cidades dormitórios da cidade de São Paulo. Campinas, você tem ali Valinhos, Vinhedo, né? De certa forma, também depende muito de Campinas. E Ribeirão tem esse polo, né? Ele é um polo atrator de investimentos e tudo mais. Então, uma cidade que está aqui próximo, né, e que é pequena em termos de quantidade de população, ela tem que lutar mesmo para poder se posicionar, né, frente a isso, trazer a economia, né, para dentro da cidade. Eu acho que não só trazer, mas dar valor e tentar dar destaque e espaço também em grandes indústrias, né, não grandes pesadas, grandes indústrias que geram emprego, que geram renda. E hoje eu acho que o cenário também muda bastante. O Batatais tem, e a gente precisa dar essa questão, reflexo na questão do inox, é o pessoal que vende por e-commerce. Hoje, nas empresas em Batatais, muitas empresas que a gente nem sabe que existe, vamos dizer assim. A gente não tem uma fachada, não tem grandes outdoors, coisas chamativas. Só que aí você vê um caminhãozinho dessa empresa saindo, chegando no ponto do Mercado Livre lá, descarregando todo dia uma série de produtos. Olha, o que é isso, né? A gente não vê mais, o mercado mudou muito, né? A indústria mudou muito. Tem muitas empresas que estão muito bem, gerando emprego, isso é importante, dessa forma. E a gente está tentando buscar, né, dar um espaço para essas empresas, porque para nós o que interessa é aumentar o número de vagas de emprego, aumentar o giro econômico e manter o dinheiro na cidade. Faz muito sentido isso, porque até pela própria localização geográfica de Batatais, uma empresa que opera ali, ela consegue atender grandes cidades aqui em volta, né? Você está próximo de Franca, você está relativamente próximo de Uberlândia, você está próximo de Ribeirão, né? Você, de certa forma, é um centro, né, logístico, né? Tem cidades, por exemplo, próprio Jundiaí, que são cidades que viraram hubs logísticos, né? Porque ela está uma cidade aqui na divisa de São Paulo com Minas, se chama Extrema, não sei se você conhece, ela já é mineira, ela já é Minas, ela está do lado de lá. Mas Extrema, por ela estar ela está na Fernão Dias, ela está próxima da Dom Pedro, então ela virou um hub logístico. Você chega lá, tem armazéns gigantescos de empresas gigantes, da própria Magazine Luiza tem armazém lá, porque dali ela vai para Belo Horizonte, ela vem para São Paulo, ela vai para o Rio, né, ela acaba. Antes da gente entrar no ponto central que a gente se propôs a falar, que é a questão das compras, eu queria te questionar um pouco ainda sobre a questão da gestão de pessoas na administração pública, né? Porque a gente ouve muito falar nisso, e aí eu sou um leigo, vou pedir a sua opinião. A gente sempre ouve falar, né, de que grande parte do orçamento das cidades está na folha, porque você tem, primeiro, os funcionários concursados, você tem a questão dos aposentados, né? Tem uma série de coisas que acabam pesando ali na folha.
E eu queria que você falasse um pouco como que é isso na prática, na realidade, né? Porque talvez seja uma coisa que a gente ouve lá com uma crítica embutida, mas que na prática a gente não sabe como é que é, né? Cachito, isso é uma das grandes, se não a grande dificuldade da maioria dos gestores públicos no país, tá? Porque é o seguinte, vamos tentar exemplificar aqui, se eu ficar muito Não. técnico, às vezes muito difícil de compreender, você me corrija. O orçamento das prefeituras são pré-programados, todo ano a gente lança uma lei na Câmara onde nós vamos ter um valor X para gastar durante o ano. Vou pegar o valor aqui de Batatais, nós temos 320 milhões por ano para gastar com tudo, seja folha, seja encargos, seja execução de serviços, investimentos, tudo. Educação, saúde, etc. Desse valor, 25% necessariamente, obrigatoriamente, eu tenho que gastar com educação. Então, desses 320, 25 já é travado para a educação. Se gasta, uma cidade planejada como é Batatais em relação à educação, gasta tranquilo, não exige necessidade de gastar mais para manter, fazer investimentos. Perfeito. A saúde, necessariamente são 15%. Só que saúde, nós gastamos mais de 20% tranquilamente. Saúde, para a saúde não pode faltar dinheiro, não pode faltar investimento, e saúde sempre. A SUS-dependência cresceu muito, então a população exige muito. Então, nós gastamos mais de 20% com saúde. Então, já temos aí uns 45% basicamente já preso, né, em nosso orçamento. Fora isso, nós temos um limite que acaba sendo para a maioria das cidades como quase uma amarra legal de 51% para gastar com folha salarial. Hoje a maioria dos municípios brasileiros gastam quase 50% a 51%. Por que 51%? Até 51% é aceitável, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal. Se você passa do limite de 51%, o tribunal te dá uma cutucada, vamos dizer assim. Se você chega a 54%, suas contas são reprovadas e o prefeito fica inelegível. Então nós temos que lidar com esse limite de até 51% para fora. Hoje nós gastamos, Batatais, a gente varia muito de 48 a 50, 48, 47. E isso, como é que a gente varia? Execução de horas extras, arrecadação, a gente tem que sempre estar de olho, que a gente não pode gastar mais do que arrecada, às vezes a previsão de 320 não se cumpre, ou se ultrapassa, a gente tem que fazer esse malabarismo. Então, desses números que eu te falei, nós temos praticamente 45% obrigatoriamente gasto, saúde e educação. Folha a gente gasta de quase 50%. Você tem 5. 5 para fazer a zeladoria, 5 para fazer a manutenção dos prédios públicos, 5 para fazer eventos, 5 para fazer cultura, turismo. Então, assim, segurança e investimento. Essa é a grande dificuldade do gestor público hoje. E, inclusive, até foi tema da defesa do MBA, quais são as dificuldades e alternativas que a gente tem, que o gestor público tem, em fazer investimento em infraestrutura. Porque você imagina, 5%, não é 5%, é bem menos, tá? Sim. Porque nesse 5% não vai gastar com tudo. O gestor acaba tendo de 2% a 1% ali, muitas das vezes, para fazer uma obra necessária em infraestrutura, em saneamento básico, em gestão de água, em gestão de lixo, em gestão do asfalto, pôr asfalto na cidade, que é uma coisa que, querendo ou não, o pessoal cobra muito. Sim, né? sim, que impacta o cotidiano do cidadão, sim. Né? Então, assim, a gente tem que buscar alternativas. Alternativas, gerir melhor a folha, diminuir o principal, tentar diminuir horas extras, tentar gastar sempre o necessário, tentar rever horas, funções, etc. E outras alternativas seriam as vias de financiamento, de concessões públicas, PPPs, você usa o privado para fazer essa gestão, porque você tira do seu orçamento, você tira o gasto do seu orçamento. É lógico, muitas das vezes acaba tendo um reflexo de taxas, tarifas ou um custo para a população que é direto por causa de concessões. Entretanto, existe casos de concessões, administração, terceirização, vamos falar assim, né? Não é o nome correto, mas terceirização de alguns serviços é o mais conveniente na gestão. Então, a grande dificuldade é fazer essa gestão. Tentar manter a folha o mais baixo possível, só que sem deixar de executar todos os serviços públicos, segurança, saúde, educação, zeladoria. A gente não vê mais gastos muito com zeladoria. E é o que a população mais vê, mais sente.
O buraco da rua, é a pintura aquela Exatamente. coisa do dia a dia que incomoda, né? É bueiro, é uma calçada, é muita coisa. A zeladoria é aquela história assim, né? Se tá com problema, as pessoas reclamam. Se tá tudo ok, ninguém fala nada, né? Ninguém elogia. Ninguém lembra. Mas é assim, é uma atenção que todo gestor tem, principalmente deixar a cidade bonita, porque é diferente. Sim. Lá nós pegamos uma situação muito complicada, muito complexa, e assim, a pessoa entrava na cidade feia. Hoje as pessoas entram e as pessoas que vinham em outros períodos falam, nossa, o que vocês fizeram? Tá mais clara a cidade, tá limpa. Simplesmente a gente está cuidando da cidade, fazendo corte de canteiros, pintando as guias e cuidando da iluminação. Nós lá fizemos a PPP de iluminação do LED, né? Então nós trocamos as lâmpadas de iluminação muito por LED, então isso mudou a cara que também. já é uma forma de economizar lá na frente. Que é uma forma de economizar. É uma PPP, ou seja, uma parceria público-privada, a gente tirou da CPFL esse custo que gera tecnologia no final das contas. Né? Então, ao longo dos anos vai se pagar. Então, assim, a dificuldade do gestor é fazer esse malabarismo. Sim. E lá, como RH, a gente sempre tem essa atenção. Cada mês, verificar o que foi gasto. Ó, esse mês subiu muitas horas extras. Vamos identificar por que subiu as horas extras. Ó, teve evento X, Y, Z, teve muito feriado, teve muito evento de apoio, às vezes, algum evento específico. Aí você verifica, ó, quem está... Vamos ver se é viável. É necessário, é viável? Não tem. Aí nós temos a Guarda Municipal lá, então a Guarda Municipal, né, necessariamente por segurança pública, atua às vezes em algumas situações mais específicas, acaba atuando principalmente no final de semana, em eventos, então consome uma hora extra grande. E por outro lado, fazer o evento é importante porque você atrai empresas, isso. Atrai emprego. Eu entendo o turismo, né, eventos, o entretenimento, foi o primeiro a sofrer com a pandemia, né, e o primeiro a se reerguer. Sim. E ajudar as cidades a se erguer. Porque gera uma economia, movimenta a economia de uma forma que às vezes a gente não vê. Mas é muito necessário. Eu vou te dar um exemplo que eu vivi, né? Que assim, a gente ouve falar de Gramado, e eu morei lá próximo de Caxias do Sul, né? Fica a 60 quilômetros de Gramado. E a gente ia com muita frequência a Gramado e eu fui conhecendo as pessoas, conversando com as pessoas, né? Então, um dia eu estava conversando com uma pessoa lá, que era da prefeitura também, e ele estava me falando, olha, quando essas cidades todas aqui, né, teve a migração dos italianos, dos alemães, coisa, quem foi lá para o Vale, para dentro do Sal, coisa, foi plantar uva, né, o clima é ótimo para isso, coisa. Quem ficou ali no meio, né, Caxias do Sul é o meio da Serra Gaúcha, não tinha muito o que plantar, ele foi para a indústria. Então, por isso que Caxias do Sul tem muita indústria. Né? Tem a Montina está lá, né? A maioria das empresas de carroceria, muita indústria lá. E aí ele falou, ó, o que aconteceu com Gramado? A gente estava no topo do morro, né? Nós estamos lá em cima da serra, frio pra caramba, o pessoal de Porto Alegre vinha para cá para poder matar a saudade do frio, e a gente foi lá atrás, lá no passado, foi se percebendo assim, Gramado vai fazer o quê? E ela virou uma cidade turística, né? E eles entenderam isso, todos os prefeitos, há muitas décadas já foram entendendo isso, e foram criando toda uma estrutura para isso. Então, por exemplo, na escola pública, na escola fundamental, tem disciplina de turismo, porque grande parte das pessoas vão trabalhar no turismo, né? E de hotelaria, de eventos e tudo mais. Então, você já se ensina como recepcionar o turista para a criança que está com 7 anos de idade. E eu tive essa experiência, né, depois morando em outros lugares que tinham um potencial turístico muito grande e não exploravam isso. Eu brinco que você chega em Gramado, você chega no hotel, o cara já pergunta o que você vai fazer no outro dia, já te indica um negócio para fazer, já pega uma van, a van já te pega, já te leva no negócio e você gasta dinheiro. Então, essa estrutura, né, quando você tem esse potencial turístico, ela pode transformar a cidade completamente. Com certeza, eu acredito que assim, onde faz se girar mais dinheiro. As pessoas não vê, mas faz uma reflexão. Quando você vai viajar, você está tranquilo, você planejou uma viagem, você não vai economizar. Sim. Você vai parar numa vendinha, comprar um salgado, tomar um café da manhã fora, você vai almoçar fora, você vai jantar fora, gasta. E você movimenta toda uma cadeia que às vezes a gente não presta atenção. Cidades turísticas é perfeito, porque
Você pega desde a hotelaria, você está hospedado, ao deslocamento, talvez por carro Uber, Sim, né? Uber. Ao restaurante e até o posto de gasolina que o cara vai abastecer, ao mercadinho o cara vai fazer uma compra, a farmácia que ele vai ter que... Então é uma cadeia que a gente não vê. Sim. E o público, quando vem à cidade para explorar o turismo, ele deixa dinheiro e leva também uma boa impressão. Né? Se a cidade está bem cuidada, aí volta a questão dos alunos, você está bem cuidado, tá? O pessoal vai, ó, vamos, Batatais é legal, Gramado é legal, Jordão, bom, vou ainda conhecer Eu acho que Brodowski. Monte Verde aqui é uma cidade que está fazendo isso muito Isso, bem, né? Nos últimos anos está se posicionando, né? Cada vez mais como um turismo. Exatamente. E o pessoal fala assim, não é caro, mas vai. Né? Vai porque não é caro, é o preço e nós temos que reconhecer o local, as pessoas que estão lá, né, trabalhando, Sim, que é a cresceram ali. experiência, né, É cara? uma É a experiência. experiência. Eu dou esse exemplo porque depois nós tivemos a oportunidade de morar em Belém e em frente à cidade de Belém tem uma ilha linda chamada Ilha do Combu, cheia de restaurantes e tal coisa. Só que não tem, por exemplo, um barco de boa qualidade. Você tem que ir naqueles barquinhos. Sabe? Aí eu sempre falava isso, cara, o turista, se você colocar uma lancha aqui e cobrar dele R$ 100 por pessoa, ele vai pagar, né? Porque é o que você falou, ele está indo ali pela experiência. Né? Exatamente. Bom, vamos trazer agora para o tema que a gente propôs, que é um tema bastante polêmico também, bastante polêmico no sentido assim de que há um desentendimento muito grande das pessoas do que são as compras públicas, do que são as licitações, e muitas vezes com aquela impressão de que tudo tem sacanagem no meio, tudo tem coisa errada, sendo que a legislação, e aí você é advogado e já, pelo que você disse, já trabalhava com isso antes, a legislação das licitações é extremamente rigorosa, né, extremamente complexa, você tem que seguir uma série de coisas. Então, eu queria que você explicasse um pouco o que é isso dentro dos municípios. Né? Acho até interessante e eu falo que é louvável as pessoas que nos perguntam, as pessoas que nos deixam oportunidade, dão oportunidade de falar sobre isso. Porque a licitação pública, para quem nunca mexe, para quem já às vezes perdeu, ou num passado talvez não distante, já tentou participar, fala que é sacanagem, são cartas marcadas, não participo disso, a prefeitura não paga. Isso eu ouço até hoje e tento desmistificar, trabalhando e falando do meu trabalho principalmente, tá? Licitações públicas é um mundo que eu acho que todo empreendedor deveria olhar. É um mercado fantástico, cheio de oportunidades para todo mundo, sim. Nós estamos falando do mercado que movimenta no estado de São Paulo, acho que mais de 12 bilhões só no estado de São Paulo. É claro, o estado de São Paulo é o maior, né? Em relação a orçamento e execução. Mas nós estamos falando do mercado de 12 bilhões que todo mundo pode participar. Seja aquele MEI, aquele microempreendedor, o que está começando, seja aquela tradicional empresa que está com dificuldade. A empresa que está com dificuldade, às vezes, de se recolocar no mercado, de buscar novos consumidores, todo mundo pode vender para a administração. Não são cartas marcadas, não são problemas ou ações que vão impedir a empresa de participar. A legislação é muito séria, os órgãos de fiscalização, seja o Tribunal de Contas ou a própria Justiça, o Ministério Público, os órgãos internos de controle são muito sérios, estão todos de olho, e os gestores também, tá? O gestor que se propõe a fazer processo de licitação, a assinar ali, acho que se ele não leu, se ele não sabe o que ele está fazendo, eu acho que ele não deveria estar ali. Mas o gestor que põe sua assinatura e que abre procedimentos licitatórios, seja para comprar um lápis, seja para comprar um medicamento, está fazendo de boa fé. A compras e licitações são e é uma gestão pública, aliás, é uma política pública. É uma política pública porque uma licitação bem feita, um processo bem organizado, gera economia ao município, entrega à população lá na ponta um equipamento, um objeto, um atendimento público de qualidade. Então, e gira a própria economia, né? Que você está colocando dinheiro no mercado. Né? É muita economia. As pessoas não têm noção do quanto gira a economia as licitações. O mercado é o maior comprador. O mercado, aliás,
A gestão pública, a administração pública em geral, município, estado e união, é o maior consumidor. Então, nós estamos falando de um mercado enorme com oportunidades para todo mundo. O pessoal precisa entender e quebrar esse paradigma de licitação são cartas marcadas, licitações é isso, é aquilo. Não, vá conhecer, procure profissionais, procure o gestor, a secretaria que está gerindo a licitação, questione, tire dúvidas. Acho que assim, existe uma crítica, né, da própria burocracia. Às vezes a pessoa fala assim, mas tem tanto de documento, mas tem que lembrar que do outro lado, dos pilares da gestão pública é a transparência. Você, por lei, você é obrigado a dar transparência a todas as suas ações, né, tomadas pelo poder público. Então, precisa ter o documento correto, precisa ter todas as informações, você precisa, né, cumprir tudo aquilo. E aí, do outro lado, né, sendo um professor de logística, nas empresas a gente fala assim, não, você tem que ser extremamente ágil no processo de compra e de armazenagem e de utilização dos produtos, porque quanto menos estoque eu tenho, melhor, né, mais barato. Mas o próprio processo licitatório, ele leva um tempo, né? Você tem que fazer o edital, você tem que publicar esse edital, você tem que dar o tempo das pessoas entrarem, você tem que dar o tempo de fazer as ofertas, você tem que validar cada uma dessas ofertas, e aí você tem que olhar toda a documentação. É demorado. Isso até exige que a administração pública mantenha estoques mais elevados dos seus, né, principalmente dos insumos ali cotidianos, porque senão não acaba, né, antes do processo ser feito. Olha, aí eu vou discordar um pouquinho. Que bom, vai eu porque aprendo. o que é a questão de estoque, né? Hoje a gente modificou, até a gente tenta, né? Lógico, tá correto. A administração precisa ter bastante estoque, sim, viu? Precisa ter, não bastante estoque, precisa ter uma gestão de estoque adequada. E hoje, o que a gente luta, a gente tenta até implementar em Batatais, a gente busca muito alternativas, porque não há necessidade de guardar grandes produtos, grandes mercadorias, porque se perde, elas se modificam. A gente comprava muito IPI, se comprava muito IPI antigamente, o IPI cada ano muda, etc. Então hoje existem alguns mecanismos que estoque a prefeitura não precisa ter, mas consegue fazer uma gestão programada e não ter espaço. Seria o processo, por exemplo, de atas de registro de preço, processo de compras com entrega parcelada. Mas a ata de registro de preço é a mais importante, mais interessante para o gestor. Pois a ata, a gente trabalha com muitos produtos, eu acredito cada vez mais, é indicado pelos tribunais para fazer essa gestão, principalmente questão de gestão de estoque. A ata de registro de preço como funciona de uma forma resumida, né? A ata vai, a licitação vai acontecer para registrar o preço. O fornecedor vai registrar o preço. Meu preço é R$10 para esse produto. Venceu a licitação, a prefeitura fala, tem uma perspectiva de comprar 1.000 desses produtos. 1.000.000 desse produto durante um ano. 1.000.000 durante um ano. A administração vai fazendo pedidos de acordo com a sua necessidade. A administração não é obrigada a comprar 1.000.000 de unidades que ela se comprometeu. É lógico, a administração tem que justificar porque está fazendo, não pode frustrar quem está participando de licitação, se vai jogar. Mas, em média, basicamente a administração adquire até um pouco mais de 50%. Até 100%, vamos dizer assim. Então, evita-se o estoque. Eu faço o pedido em cima dos preços registrados apenas quando eu vou consumir, principalmente para insumos ou equipamentos que a gente não tem certeza, né? Seja alimento, seja algum item de utilização não usual, que eu vou ter uma variação, às vezes, medicamento, que eu não precisava ficar o medicamento guardado lá estragando, e tudo se passa, né, pela organização do gestor. E esse processo que desde a criação de um edital, né, você precisa fazer uma compra, desde o edital, publicação dele, todo esse processo, as ofertas, análises, em geral leva, você consegue dizer assim, leva X tempo ou depende muito de cada compra? Depende muito de cada compra, tá? Isso depende muito de cada objeto e depende muito principalmente das pessoas envolvidas, tá? Inicialmente, eu vou usar novamente o exemplo do Batatais, porque é a minha realidade, claro. Mas assim, se reflete bastante na maioria dos municípios. Quando a gente iniciou a gestão lá, nós falávamos que para encerrar um procedimento de compra,
iniciar e marcar o procedimento interno de licitação 90 dias. Não dá. Isso é inviável, não serve para ninguém, não dá. Não atende a Funciona, não necessidade. funciona, não atende a necessidade. E a gente foi tentar entender. Hoje, nós levamos para finalizar um processo de compra, se for urgente, 15 dias. Se não for urgente e podendo com organização e calma fazer, nós fazemos em 30 dias. A gente iniciar e finalizar. É quase uma empresa privada. A gente vai, porque assim, por que demorar tanto, né? A gente vai tentando desamarrar os meios ali, as dificuldades do servidor. Muitas vezes o servidor tem muita dificuldade e não tem conhecimento técnico para realizar o processo. Então, assim, se você capacitar o servidor, puxar ele, colocar do seu lado, fazer com ele, isso é muito importante, fazer com ele, aprender também com ele, para tentar tirar as amarras. Porque muitas vezes servidores públicos têm algumas amarras antigas, tipo, por que é feito assim? Não sei, porque sempre foi feito assim. Então, está na lei que Aquela tem que coisa ser da feito. burocracia A burocracia enraizada. Mas por que você faz isso? Não sei, só sei porque sempre foi feito assim. Nós vamos tirando essas amarras e vamos pegando caminhos, cortando caminhos, tudo em cima da legalidade, tudo em cima. Tem os seus prazos legais, tem a legislação que precisa ser seguida, né? Que a gente, não é só isso também, exemplos, a gente consultar colegas de outras cidades, consultar outros setores para saber tirar experiências. Porque você não pode ficar fazendo as coisas porque sempre foi feito assim. Então hoje demora-se muito pouco em prefeituras organizadas com pessoas capacitadas, com formação, às vezes uma pessoa com formação liderando ali e outras pessoas tendo capacitação e interesse de fazer, não demora. A gente pode fazer um procedimento licitatório em uma semana sem ser com muita pressa, mas com organização. Não, e aí, você acabou trazendo de novo para um negócio do RH, da gestão das pessoas na administração pública, que é importante a gente discutir, né? Porque, assim, e eu já discuto isso aqui com várias pessoas. Quando a gente pensa lá no passado, né? Nas empresas privadas, também existia aquela ideia de você entrar na empresa, ficar 30 anos na empresa, e hoje isso não é uma realidade mais nas empresas privadas, com raras exceções. Hoje as pessoas passam por vários empregos. Trabalhar, né, na administração pública, até pela questão, quando eu digo do servidor público efetivamente, ele ainda é essa carreira dos 30 anos, 30 e poucos anos, que a pessoa entra lá, faz um concurso e vai ficar X anos até aposentar. E se a gente pensar, né, dentro da administração pública, até a década de 90, né, por ali, você ainda tinha muito aquela administração baseada na questão burocrática. Né? Depois da década de 90, que teve algumas mudanças que foram sendo implementadas que modernizaram a gestão pública e trouxeram outras formas de se pensar. Então, existe muita... Porque isso acontece nas empresas. Eu, como consultor, o que é o meu papel? Eu venho para uma média empresa que está se organizando e eu chego lá com um tanto de burocracia. Eu falo, mas por que você faz isso? Não, eu faço isso porque o cara que era a gente faz isso desde quando a empresa foi fundada. Não, não precisa mais fazer isso. Né? E imagino isso numa administração pública que você tem. E aí você tinha trazido uma coisa lá atrás que eu acho que essa talvez seja a grande questão quando a gente fala hoje de gestão pública da administração das pessoas. Não há um incentivo, muitas vezes, para que as pessoas invistam nesse desenvolvimento profissional, como há, por exemplo, em iniciativa privada. Muito comum nessa iniciativa privada, você fala, não, eu preciso fazer um MBA, eu preciso fazer um curso, eu preciso aprender, porque senão eu vou ficar para trás aqui e vou perder meu emprego. E muitas vezes não há esse incentivo, né? Nem do ponto de vista de investimento nessas pessoas, nem também de benefícios, né? Para essas pessoas. Sim, eu acredito que essa dificuldade passa muito pela questão da gestão e do comprometimento com o interesse público e as questões técnicas. Eu acho que é muito complicado fazer a gestão. O pessoal no serviço público, eles estão concursados, muitas das vezes, e aqui eu até falo para alguns servidores nossos, o pessoal se acomoda, passa no concurso, para de estudar, para de fazer tudo, senta a bunda na cadeira ali, senta a bunda no cargo que fica. Mas eu acredito que essa realidade está mudando bastante. Primeiro que o pessoal descobriu que não que seja fácil, né? Mas eu passei no concurso, vou continuar estudando e vou buscar outras carreiras, vou buscar às vezes por questão financeira,
por questão de ambiente, por diversos motivos. Por parte do gestor, o que o gestor deve fazer é primeiro incentivar, né? Incentivar e dar canais para isso. Hoje existe diversas escolas virtuais gratuitas, diversos cursos gratuitos, diversos meios que você pega e consiga incentivar. Fala, ó, faz o curso tal referente ao nosso setor. Eu acesso muito curso gratuito do NEP, né? INEP, escola virtual. NEP, na escola virtual tem muita coisa. E a empresa como um todo, né, que serve até para a prefeitura, pode propor parcerias. A prefeitura, por um exemplo, que a gente faz lá, nós temos parcerias além do INEP, né, a escola, que são cursos gratuitos para os servidores. Nós temos a Claretiana, a faculdade lá, nós temos uma parceria com eles. Não dá custo zero para a prefeitura, porém, todos os servidores municipais, e estendemos esse ano para os seus dependentes, tem um desconto em qualquer dos cursos de até 40% da mensalidade. A gente divulga, a gente fala, a gente faz palestra, faz eventos para incentivar, e dentro disso a pessoa começa também a se interessar até pela questão financeira. Assim como os municípios, nós temos lá algumas vantagens para o servidor que tem uma graduação, ele tem um adicional, ele tem um mestrado, um doutorado, ele vai receber algum benefício do salário. Só que é muito mais além disso. Aí fica reflexo do gestor, reflexo do prefeito, quem está. A sua equipe está sendo formada por apenas pessoas externas, isso vai desmotivar. Tenho certeza, isso a gente vê bastante. Sim. Se você... Porque para o funcionário público, né, quando chega, as chances todas, né, os cargos todos são de gente de fora, né? Isso é desmotivar muito. E quando um gestor entra, a primeira coisa que ele acredito que ele tem que fazer é buscar isso, buscar os bons funcionários, os funcionários técnicos capacitados dentro da gestão. Porque não é só economia, não é só agradar, não, é questão de a pessoa que está lá dentro ter um curso superior, ter um conhecimento que às vezes não é lembrado. Sim. Você consegue colocar no cargo de gestão, além de agradar todo mundo, né? Vamos dizer assim, além de agradar. Motiva, né? Além de agradar, de economia até, etc., você motiva e muda o ambiente. Porque, tipo, o cara está na frente ali, ele está como coordenador, está como secretário, ele é servidor, o pessoal conversa diferente com ele. Tem um respeito muito maior. Eu acho que a principal forma é valorizar profissionais. Isso o Batatais faz muito, o Batatais externo, agora que a gente aumentou um pouquinho, porque aumentou o número de secretarias, mas externo nós tínhamos de 1.500 funcionários, nós tínhamos 17 ou 19 funcionários fora. Todos os outros ocupavam cargo de comissão, o pessoal falava, vocês têm muito comissionado interno. O cargo ou ficaria vago ou iria alguém de fora, não, a gente colocou pessoas internas. Nós temos secretários que são de carreira, de finanças, de educação, nós temos coordenadores, então, muitos, desde as minhas coordenações, eu tenho 4 coordenações, 3 são de carreiras, pessoal da saúde, a maioria de carreira, educação. Então, isso é importante para motivar. Você valoriza e motiva, porque o cara não vai falar assim, não vira nada, vai mudar o prefeito, vai vir gente de fora. Aí ele vê o prefeito colocando gente de dentro. Por que aquele rapaz ali, por que aquela moça, ela tá pegando o cargo? Porque, por questão política ou por questão que ela tem uma graduação, ela tem uma pós-graduação? Isso faz toda a diferença. Mesmo porque para assumir esses cargos precisa ter uma graduação. Você colocou um ponto aí que é importante, né? Muitas vezes quando a gente fala de gestão pública, para quem não é da área, sempre fala assim, mas isso aí é tudo política. E não é, né? São duas coisas diferentes. Você tem os cargos políticos que precisam ser, afinal de contas, um prefeito, um governador, um presidente, quando ele é eleito por uma promessa que ele faz, né? De uma determinada política pública, política de segurança, política de saúde, de educação, e foi isso, por isso que ele foi eleito. Mas na verdade, nós temos toda uma máquina pública que não está ligado à questão política, né? Porque sempre vem isso aí que você falou que é verdade. Assim, mas depois vai vir outro cara, vai mudar tudo. Não, mas tem uma estrutura, tem um papel do Estado que que independe do grupo político que está ali que é o que move. É o que move a prefeitura, o que move
o serviço público são os servidores de carreira, são os servidores independentes, quem está ali à frente do mandato é quem move a prefeitura. E nós precisamos dar valor a isso, valorizar esse pessoal. Pela questão pública, pela questão política. Se você está entrando numa gestão, você está assumindo um cargo, você foi eleito para isso, para melhorar as coisas, deixar melhor. A gente não pode ter medo de quando, por exemplo, a cadeira que eu estou hoje, o local que eu estou hoje não é meu. Quando eu sair, eu só quero que esteja melhor do que quando eu peguei. Não quero que quando eu sair as pessoas dependam de mim, né? Mesmo porque não funciona, a gente sabe Sim. como não funciona. E mesmo porque não sou eu que movo a secretaria, são meus servidores, próximos ali, são o pessoal da ponta. E é reflexo interno. Isso eu acho que desde município, estado, federação, a gente vê, e eu acredito muito que isso está crescendo, tá? Eu acho que o servidor está se capacitando mais, estão tendo pessoas mais sérias lá dentro. Os cargos que aparece, quem aparece, como estoura alguma coisa, pelo bem ou pelo mal, quem aparece é o prefeito, é o gestor ali, tem interesse político. Só que o pessoal está começando a ver que não é só isso. Tem muito mais técnica, tem muito mais referência dos servidores de carreira ali, que movem a prefeitura. Eu acho que é muito mais por esse lado. Melhoramos muito em relação a isso, acho que tem que melhorar, lógico. Então, assim, o que move mesmo acaba sendo o servidor público mesmo de carreira. Deixa eu aproveitar, assim, nós já estamos quase com uma hora de conversa já. Então, Fala. deixa eu aproveitar uma coisa que você acabou de dizer. Se botar eu estou naquele cargo. Então, vamos trazer isso para a sua carreira, voltar para o Vinícius agora, doutor Vinícius, que é um advogado e que em determinado momento na sua carreira foi convidado a exercer um cargo público, se dedicou a aprender isso, está lá no segundo mandato dessa prefeitura. Mas pode ser que por algum motivo você saia desse momento. O que você acha que soma para você como profissional, como um advogado? O que soma essa experiência? Você acha que é importante ter, né? Assim, porque muitas vezes quando a gente fala de carreira, a gente acha que a carreira ela só tem um caminho, né? Eu sempre falo que carreira não é um caminho só, ela tem vários caminhos diferentes. Assim. O que você acha que soma para você como profissional, né? Que vai somar se você vier a sair dessa posição? O que te trouxe essa? Eu acredito que não é apenas a questão do cargo, não é apenas estar à frente da secretaria. Eu acho que desde quando eu entrei ali, eu me moldei muito, me modifiquei muito. Não tinha uma visão de administração pública como eu tenho hoje. Criei essa visão e criei e tento levar a visão para fora, uma visão boa. Porque antes, como advogado principalmente, do outro lado, às vezes trabalhando com empresas, com clientes, eu via a administração como um inimigo, né? Eu acho que me modificou totalmente essa ideia. Eu vejo a administração hoje como uma oportunidade para todo mundo, como um órgão que precisa de atenção, um órgão que precisa de ser gerido por pessoas sérias. Eu não sei quanto tempo que eu fico ainda, né, no cargo, ou seja, é lógico, não Me diz uma coisa que é um desconhecimento. O prefeito, ele já foi reeleito, né? Ele está no segundo mandato. O prefeito ele tem um limite de reeleições, como sim, tem, por exemplo, são apenas 2 eleições, né, e não pode concorrer a terceira. Então já estamos no final do mandato do governo aí. mas depois, se ele 3 ficar anos, fora, né? ele pode ser candidato novamente. Se ele ficar 4 anos fora, ele pode candidatar, não tem impedimento nenhum para se candidatar. Mas, assim, de forma geral, eu tenho meu serviço, assim, atuo assessorando advogados, assessorando empresas no ramo da administração em geral, principalmente na questão de licitações e contratos. É um ramo muito carente de profissionais, muito oba-oba e poucas pessoas sérias, para ser sincero. E eu atuando diariamente com as licitações, além de toda a gestão de RH, além da gestão da secretaria como um todo, eu estou levando esse conhecimento, além de conhecer pessoas também, então é um conhecimento que eu vou levar, estou levando já, levo minha carreira profissional particular fora da gestão e pretendo, né, seguir basicamente nessa área, tanto na área de consultoria, tanto na área dedicada a compras e licitação.
Eu assessoro algumas empresas que procuram, eu dou muitas conselhos ou até consultas grátis, né, para muitos amigos e principalmente colegas advogados que não têm conhecimento algum sobre, principalmente, compras e licitações. É claro, a RH a gente lida com direito trabalhista dia a dia, mas eu tento falar que lá não tem problema trabalhista nenhum, no setor de batatais, tá? Pode ficar sossegado, meus colegas advogados. Mas é um aprendizado muito grande. A gente melhorou muito lá, a gente diminuiu as ações trabalhistas em um patamar enorme, com seriedade, com alguns processos simples. E eu tento passar isso, essa tranquilidade externamente para a pessoa de fora da administração, porque o cargo, a cadeira não é minha. Eu estou como secretário, eu não sou secretário, Mas né? em qualquer cargo, né? A gente nunca é, né? É, Nada, né? eu acho que, primeiro de tudo, o secretário tem que entender isso. A pessoa que está na frente de gestão tem que entender isso. O prefeito Juninho está como prefeito. O secretário Roger está como secretário. E o que fica? Fica o trabalho, fica a seriedade, fica os amigos também, né? Mas nós não ficamos, né? A cadeira não está com o nosso nome. Né? Bom, estamos terminando, cara, e eu queria que você deixar à vontade para você, né, fazer um comentário, né? Que eu sempre digo que nosso público são os jovens que estão começando ali a pensar no caminho, aquela pessoa que está ali no meio da carreira tentando repensar a carreira. Então, fique à vontade para deixar seu recado. Depois eu venho aqui e encerro esse nosso papo, que já levou uma hora de papo. Perfeito, agradeço. O tempo passa rápido, né? Bom, eu acho que de conclusão, primeiro deixar assim o público em geral desmistificar essa questão de licitação, o empresário que quer entrar nesse ramo, sou incentivador, acredito que a pessoa tem que entrar. Licitação não é um bicho de sete cabeças. Licitação com compras públicas é um mercado fantástico que as pessoas precisam conhecer mais. Não é difícil, é fácil. Se a empresa é séria, se a empresa é organizada, se o empresário, o gestor da empresa é honesto, paga seus tributos em dias, tem uma organização mínima, consegue participar e ganhar dinheiro em qualquer licitação. Então, assim, acredito que é importante desmistificar e eu sou um incentivador e um vanguardista, talvez, em relação a isso. Ao público mais jovem ou pessoal que está ainda se colocando no mercado de trabalho, eu acredito que a gestão pública como um todo é um, é um meio, é um caminho. É possível trabalhar na gestão pública, seja concursado, seja até mesmo sendo convidado a assumir alguma cadeira, alguma carreira ali de destaque para gerenciar. Cada vez mais é necessário pessoas sérias, principalmente, e técnicas dentro da administração pública. Existe estão se criando cursos, tem na própria USP, tem MBA ali, tem alguns cursos em relação a isso. E o profissional, a pessoa que quer se dedicar, é possível. Você tem ideia, os cargos mais altos hoje, vou falar de Secretaria de Estado, aqui, exigem já graduação, pós-graduação e necessariamente mestrado. Então não são mais tantos aventureiros ou políticos que estão sentando nesse lugar. São pessoas sérias, pessoas técnicas. Então a pessoa que às vezes gosta desse ramo, ela consegue, ela sou incentivador, ela deve se especializar, deve correr atrás, ela consegue trabalhar também com sendo gestor público do outro lado. Existem consultorias, existem assessorias, existem pessoas que não conhecem a administração e precisam conhecer o mercado público. Então ela consegue iniciar sua carreira ali e consegue também crescer internamente, sendo nomeado, tendo a oportunidade de assumir algum cargo na administração. Com seriedade, com técnica e compromisso, eu acredito que a gente pode chegar a qualquer lugar. Principalmente a cadeira de um cargo importante, seja um município grande, seja um estado ou até falando em meios federativos. Né? Cara, bom, primeiro só te agradecer, porque foi uma aula sobre gestão pública, uma aula sobre administração de pessoas na gestão pública, principalmente sobre compras e licitação. Eu acho que meu objetivo de te chamar aqui, o Borges já veio, né? Pode me indicar lá, Claro. com certeza, é também desmistificar um pouco o que é a carreira pública. Né? Muitas vezes existe uma. É engraçado isso, porque ao mesmo tempo que é um desejo das pessoas, tanto que a gente tem
toda uma máquina de concursos públicos, né? De Sim. cursos de concurso e tudo mais. E do outro lado existe uma crítica absurda por um total desconhecimento, né? Eu acho que já tive a oportunidade de me relacionar, né, com a administração pública em alguns contextos, e a gente vê muita gente séria, muita gente dedicada, aquela crítica do funcionário público que não quer trabalhar, existe, como existe nas empresas. Em todo lugar. Em todo lugar existe. E eu acho que desmistificar isso é importante também, né, porque é uma carreira, é um caminho, né, tanto se você quer trilhar a carreira ali como um concurso público, como também, como você disse, né, buscar por outros caminhos esses cargos, né, se capacitar para cargos dessa forma. Então, só tenho que te agradecer, já te convidar para o dia 29, sábado, estar presente lá. A gente quer. O que por que estou fazendo esse evento? Eu tive uma oportunidade fantástica esse ano de sentar aqui com 90 pessoas até agora e fazer isso que nós fizemos aqui, né? Conversar durante uma hora sem celular, né? A gente se olhando. E tem muita gente legal aqui que passou por aqui que eu falo, pô, essa pessoa precisava conhecer essa, porque tem um papo legal aqui, né? Já recebi aqui, por exemplo, um procurador de um município, um outro município. É um cara legal para falar com você, então a gente vai juntando essas pessoas. Então, o objetivo do encontro é esse, você está convidado. Pessoal, vocês que seguem aqui, né, você sabe, o Somos Mais Que Um é isso, é bater papo sobre carreira, sobre caminhos, sobre trilhas, para que a gente possa entender que existem vários caminhos, existem várias trilhas, todas elas são válidas desde que você faça aquilo que você gosta, que você faça com dedicação, com seriedade, como você disse, né? E eu acho que esse é o grande ganho da vida da gente, porque nós vamos ter que trabalhar. Então, que a gente trabalhe em algo que faça diferença para nós, para a sociedade, né? Que realmente a gente deixe a nossa marca nesse mundo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de nos seguir. A entrevista, né, do Vinícius vai estar completa no nosso YouTube ainda hoje, no sábado, no Spotify na semana que vem, e nós vamos ter aí os cortes das redes sociais, né, vários cortes, para a gente ver os trechos mais legais aí dessa fala. Então, muito obrigado por ter assistido e até o nosso próximo encontro.